sensação é que eu nem deveria estar te contando sobre esses itens, porque pra mim, esses itens deviam fazer parte do seu cotidiano. A ponto de ser tão natural quanto o fato de que as casas têm pelo menos um vaso sanitário e uma geladeira. E ninguém diria que eles são apenas por puro luxo. Afinal, a verdade é que eles são essenciais. E eu e você sabemos disso. Mas eu sei, e eu espero que você possa entender depois de assistir a esse vídeo, que esses 3 itens que você possivelmente considera coisa de gente rica, na verdade são essenciais na vida de qualquer pessoa. Mas aí você pode questionar se é por conta do preço. E se eu disser que não é somente por uma questão de dinheiro? A verdade é que existem muitos medos e preconceitos envolvidos. E eu sei disso porque eu já fui essa pessoa, a que achava que não valia a pena. Mas o que eu descobri é que, na verdade, o que não valia a pena era somente o meu ceticismo. Lembro de quando eu era criança, assistia a alguns filmes na TV que me deixavam no mínimo assustada. Não sei dizer quantos filmes eu vi as pessoas deixarem cair objetos como a aliança dentro do ralinho da pia da cozinha. E o problema nem era esse, era o temido triturador. Aquilo me deixava em pânico pensando que os personagens iriam se ferir gravemente. E me levavam a questionar as razões que levavam as pessoas a terem aquele negócio perigoso em casa. Anos se passaram e hoje, francamente, o que eu não entendo é como somente 1% das casas do Brasil possuem triturador na pia da cozinha, enquanto 85% das novas casas nos Estados Unidos já vem com um instalado. E a parte mais bizarra era que meu medo era infundado, já que o triturador não tem lâminas capazes de triturar a mão de uma pessoa, mas mesmo assim ainda há muito preconceito envolvido. Penso que estejamos tão acomodados com o que precisamos fazer com o lixo na cozinha, afinal, crescemos vendo nossos pais, amigos e vizinhos fazendo o mesmo, que é juntar o lixo em sacolinhas na cozinha, depois esperar encher ou feder a cozinha toda, para depois retirar de lá. Em grande parte das vezes, em dias específicos da semana, que é quando o caminhão de lixo passa. Raras as exceções são as pessoas que fazem compostagem. Gastamos muito tempo empenhados nessa missão todas as semanas. Mas e se o tempo gasto fossem apenas alguns segundos jogando tudo rala abaixo? Sim, segundos. A verdade é que de todas as pessoas que conheci que criticaram veementemente o triturador, são, curiosamente, as que nunca tiveram um. E isso se repete para outro item que eu sempre sonhei em ter, mas que todo mundo à minha volta dizia, não presta, vai gastar dinheiro à toa, ou pior, conheço uma fulana que conhecia outra ciclana que tinha e dizia que não prestava. E apesar de ter só ouvido críticas sobre esse item por muitos anos, eu sempre acreditei que tudo aquilo não passava de uma grande mentira. Até que um dia, muitos anos atrás, eu fui lavar a louça e na época eu ainda morava com os meus pais. E vendo aquela pilha enorme de louça suja, pensei que para passar o tédio seria uma boa ideia colocar um filme no celular enquanto eu lavava a louça. Mas o que me deixou absurdamente chocada foi o fato de que o filme acabou, mas ainda tinham louças sujas para lavar. E eu devo ter passado 2 horas naquela batalha. Eu venci, mas a um custo muito alto, de tempo e esforço. Aquilo não fazia sentido nenhum na minha mente. E foi então que eu decidi que compraria a máquina de lavar louça, independente do que me disseram. E apesar de detestar parcelas, eu parcelei uma máquina de 14 serviços, que era grande o suficiente para dar conta da demanda. E quando ela chegou, não me surpreendeu nem um pouco que ela não só lavava a louça muito bem, como também gastava menos água do que eu. Mas toda vez que eu falo sobre esse item, muita gente me diz que é um item caro. Então permita-me te mostrar a minha visão sobre isso. Esse é o preço de uma geladeira. Não é barato, mas provavelmente você tem. Esse é o preço de uma televisão, que também não é barato, e eu acredito que você também tenha. Esse é o preço de uma máquina de lavar roupas, e eu nem preciso dizer que você deve ter, né? E esse é o preço da máquina de lavar louças. E a questão não é o preço, é o quanto aquilo é realmente prioridade na sua vida. Assim como você, eu também não quero ter que lavar minha roupa na mão.
Afinal, a máquina pode muito bem fazer isso por mim. E eu também não quero ter que gastar de 1 a 2 horas todos os dias para ter que lavar minha louça. Sem contar que o esmalte nas unhas dura muito mais agora. Onde você mora também é igual onde eu moro? Aqui faz calor no verão, faz calor na primavera, faz calor no outono. E não é incomum que faça calor até no inverno. Às vezes, eu tenho a sensação que em grande parte do Brasil, as 4 estações do ano são: verão derretendo, árvores floridas no sol escaldante, chuvas de 5 minutos seguidas de sol estralando e noites frias seguidas de dias desérticos. No inverno passado, eu usei casaco apenas 1 semana. Dá pra acreditar? Claro, sempre tem os mais violentos, que se bater uma brisa, eles já estão com 3 camadas de roupa. Mas o curioso é que mesmo morando em um país mundialmente conhecido pelos seus dias quentes e ensolarados, o bendito do ar-condicionado ainda é tratado como item de luxo. Acho que na mente de muitos brasileiros é normal suar o dia todo, mas não é normal que você tenha ar-condicionado em casa. E se você tiver mais de um aparelho em casa, você tá louco! Aí você é a nata da sociedade. Vai entender o que se passa na cabeça de quem pensa assim. Aliás, uma coisa que eu não entendo é como você ainda não curtiu esse vídeo e nem se inscreveu nesse canal. Isso é de graça, viu? Outra dúvida que sempre pairou na minha cabeça é: quem começou espalhando por aí que ar-condicionado é algo desnecessário? Que tudo bem você ter um ventilador velho soprando poeira e ar quente na sua cara, mas é melhor do que ter um ar-condicionado. Afinal, ainda tem a conta de luz que vira cara. Ué, mas então é melhor tomar banho e já sair suando 10 minutos depois? Grudento e talvez até um pouco menos cheiroso? E talvez você possa me dizer que a culpa é do custo de compra. E se você pensa assim, eu queria relembrar: o que é prioridade para você? Dito isso, o meu objetivo com esse vídeo é te mostrar que esses itens que muitas vezes são tratados como coisas de gente rica, na verdade fazem a diferença no dia a dia de qualquer pessoa. Com isso em mente, cabe a cada pessoa decidir o que é prioridade e o que não é. Lembrando que sempre existe o custo de aquisição, mas sempre existe um custo que pode ser ainda maior de escolher não priorizar. E sabe o que eu priorizo? Os inscritos desse canal. E por isso eu fiz uma transformação de uma casa de uma inscrita, usando um monte de produtos da Shopee, acredita? E o melhor, abrir vagas para quem quiser ganhar uma transformação também. E se você se interessou, é fácil. Clica aqui nesse vídeo que eu te conto tudo.